Olá, pessoal, boa noite. Que Jesus nos abençoe. E mais essa live, quinta-feira. Estamos ao vivo no nosso canal aqui no Facebook. Depois a gente disponibiliza também no YouTube para quem não tem redes sociais, né? Vai lá no YouTube que o vídeo fica disponibilizado. Então dá chance para todo mundo assistir. Hoje um tema muito especial. Vamos falar sobre ciência e, claro, sobre Deus. Essa companhia inseparável da ciência e como o espiritismo enxerga esses dois aspectos, né? A ciência e o nosso Criador. Temos hoje uma convidada também muito especial, minha amiga Andréia, professora de biologia, então vai nos ajudar bastante, vai tirar algumas dúvidas, vai responder algumas perguntas minhas, porque eu tenho muitas dúvidas em relação a alguns pontos. Então acho que vai ser bem especial. Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu ver aqui se as pessoas já estão aparecendo. Olha, a Bia, a filha dela já está aqui, já deu até boa noite. E aí, Bia? Feliz com a sua mamãe aqui ao vivo? Albertinho, meu amigo, Denise. Boa noite, Denise, Margarete. Sempre aqui, nossa super fã. Né, a Viana. Ó, a Bia falou que está nos ouvindo direitinho. Então tá. Estamos prontos para começar. Filomena também está aqui com a gente, outra nossa super fã. Daniel. Daniel também está sempre aqui com a gente. Dinorá também. Dinorá, além daqui, também nas palestras de segunda-feira, ela está sempre nos acompanhando. Muito legal a gente ter esse nosso canal aqui, esse espaço. Ó, minha Caterine, minha sobrinha, falando para eu arrasar. E aí, Kátia, tudo bom? Um beijinho para você. Marcelo, vamos com tudo. Então vamos lá, vou mudar aqui de tela para apresentar a nossa querida amiga. Vocês todos já conhecem. E aí, Andréia, está toda bonitona, não se preocupe, ajeitando o cabelo. Liga seu áudio aí. Olá, gente, boa noite. Tudo bom com você, Andréia? Tudo bem, Não sei se você lembra, tranquilo. Andréia, eu lembro que, acho que foi em 2017, o Vitório me chamou para participar de uma mocidade, e aí eu fui, tava Sim, você, né? A Bia era foi. uma criança ainda, 2017, você vê que É, são 4 anos atrás, foi. né? Você vê que a Bia ainda é uma criança, É, né? Ainda é uma é criança. verdade. Hugo no violão, aí tinha O no violão, Bernardo, Bernardo da Lu, tinha Bernardo Pedrão, isso, eu chamo de Pedro Pedrinho, eu Xavier. chamo de Pedrinho, É, Sossô, a garotada eu toda lá do sou. centro, todo mundo. Eu acho que foi ali que eu conheci você, eu não tenho certeza, porque minha memória é Acho que horrorosa. sim, Eu acho que acho que foi. sim. E aí depois a gente acaba se Eu te esbarrando conheci algumas lá. vezes lá no centro, Aí né? depois eu descobri que você é filho de uma grande colega minha, grande amiga lá do centro. A gente trabalhava junto no passe. É isso mesmo. Almira, super divertida, uma pessoa espetacular. É isso Aí mesmo. fiquei mais fã ainda de você, né? Fazer o quê? E aí caímos A gente juntos vira fã. também no nosso grupinho de introdução ao espiritismo, Ao jovens, né? Porque nós somos espiritismo. jovens, então Somos a jovens, gente tinha que somos cair nesse grupo. E tem uma super garotada muito jovens. boa com a gente, né? Eu fico muito feliz que eles são muito Nossa, nem interessados. falo. Muito bom. É muito É uma legal. galera boa, hein? É a garotada nova que É o está futuro, chegando aí, né? né? É isso mesmo. Pessoal muito. Futuro do centro, né? É. Então vamos começar, porque hoje o nosso tema, sugerido por Hum. você, muito legal, né? Falar sobre ciência e falar sobre Deus, né? E aí eu vou colocar uma telinha aqui para a gente já começar com um pensamento de um grande cientista, né? Louis Pasteur, era um cientista francês, né? Que ajudou muito na medicina. E ele dizia que um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. E aí eu queria ver com você, Interessante. né? Primeiro, você concorda nesse pensamento? E qual é o papel da ciência? E qual o papel de Deus hoje em dia nessa É, nossa vida, nessa sociedade moderna? é bem interessante, né? A gente
quando a gente começa a querer se tornar um cientista, a gente quer provar tudo, né? A gente quer muito fazer aquilo se tornar algo palpável, mesmo quando é algo que a gente tem que olhar pelo microscópio, por exemplo, mas a gente quer começar a provar tudo, né? O cientista, ele por si só, ele é muito assim avesso, bom, pelo menos a grande maioria dos cientistas, né? Muito avesso a essa questão de apenas crenças, né? Ah, como assim acreditar? Não, vamos provar, né? Então, nesse ponto, a gente fica pensando muito em relação a como que nós podemos acreditar em Deus e acreditar na ciência sem entrar em conflito pessoal, né? Em entrar em conflito de ideias. E aí, a primeira pessoa que me vem à cabeça é Darwin, né? Nosso querido Darwin, que é o pai da evolução, né? O cara que criou, né? Depois a gente vai chamar de darwinismo, né? Charles Darwin, ele era um cientista que era muito religioso. Ele era muito religioso. Ele era um naturalista, um geólogo, um biólogo, e ele começou a estudar aquela coisa de que de onde nós viemos e tal. E aí, como que ele começa, né? Tem um filme, a gente estava até tentando lembrar aqui se eu já tinha assistido esse filme todo ou não, não me lembro. Já assisti sim. E ele entra muito em contradição justamente por essa questão de querer provar, né? Tudo e querer continuar acreditando em Deus, né? Afinal de contas, por que não? O que será que a ciência faz com que a gente se afaste de Deus, né? Então, a gente vai lembrar lá da história que ao momento do positivismo, onde a gente tem os cientistas tentando justamente se afastar de Deus, vamos dizer assim, para tentar entender melhor a ciência. Só que é muito doido, né? Eu li também esse outro livro aqui, que eu tenho que falar dele também, né? Que é o Sapiens, né? Esse livro aqui, que foi escrito por Yuval Noah Harari, ele tem um capítulo todo falando sobre Deus. E aí ele vai colocando as questões para a gente que são muito interessantes, né? A igreja, e aí a gente está falando da igreja católica, lá na Idade Média e antes até, ela tinha um papel fundamental no Estado, né? Ela tinha uma coisa muito forte, dominante, dominadora também, em relação às crenças e tudo que deveria acontecer no Estado. Então, os padres eram os detentores do conhecimento, os padres tanto é que os primeiros cientistas, a grande maioria, ou eram padres, eram pastores, eram pessoas ligadas à religião, porque essas pessoas é que conseguiriam, né? Não existia o acesso à educação como a gente tem hoje em dia. Então, apenas aquelas pessoas mais abastadas, né? Ou o clero, né? Aí falando da Igreja Católica, que tinham o acesso à educação, à informação e ao conhecimento científico. As profissões como existem hoje em dia não existiam na Idade Média, né? Não tinha um biólogo, não tinha o médico. Então, tudo isso eram ciências ainda em formação. Então, muita coisa, né? Quando a gente fala em Deus, a gente não está falando da Igreja Católica, né? A gente não está falando das religiões, a gente está falando de uma crença maior, acima disso tudo, tá? A gente está falando em algo transcendental, né? Algo sobrenatural. Não gosto muito dessa palavra, sobrenatural, né? Porque talvez para as pessoas materialistas, né, seja sobrenatural. Elas não conseguem entender, não conseguem acreditar, então, portanto, é algo sobrenatural. Mas e aí, como é que você consegue manter esse vínculo da ciência com a
as religiões e a crença em Deus, mais ainda, porque você pode acreditar em Deus e não ter nenhuma religião, na E aí verdade. eu vou fazer uma perguntinha para você, André. Porque o meu Hum, filho está estudando, né, ciências, e aí eu pego com ele algumas vezes, já que você falou de Darwin, né, a gente fala sobre evolução, uhum. mas a gente fala também do Sim. criacionismo dentro da disciplina de Inclusive, ciências, né? isso, é verdade. né? E aí eu fico perguntando para você se existem ainda algumas pessoas, e aí não tem nenhum demérito, né? Porque cada um tem a sua forma de educar, que vão dar mais ênfase para o criacionismo, né? Que é um Deus que criou tudo, e a ciência, por exemplo, Darwin não tem nada de verdade. E uma outra parte que acha que realmente tudo vem através da evolução e que você pode também jogar Deus para escanteio. Como é que o espiritismo enxerga? Hum, Ele fica de que pois é. lado? Então, aí quando a gente fala do espiritismo em particular, a gente está falando que, primeiro, o espiritismo ele não nasce como uma religião, né? Na realidade, quem começa isso tudo é Allan Kardec, que é um cientista, era um cientista, né? A gente fala no presente, né? Ele era um cientista, ele era um professor e ele era um estudioso. Ele, inclusive, ele foi contemporâneo aí da Pasteur, né? Ele trabalhou com Pestalozzi, Eu acho que, se eu não me então ele engano, depois me tinha. corrija, por favor, o próprio livro de Darwin, né, A Origem das Espécies, né, acho que foi publicado em 1857, no mesmo ano do Teve Livro dos uma. Espíritos. Ah, peraí, deixa eu confirmar isso aqui para você. Eu tenho aqui, ó. Eu A acho que é Origem isso das sim. Espécies. 1859, A Origem das 59. Então, Espécies. 2 anos É, depois, né? 2 anos depois. isso, 1859. Eles eram contemporâneos. Eles eram contemporâneos. Se não me engano, tem uma história de Darwin ter escrito uma carta para Pasteur. Teve uma parada aí que eu estou lembrando, mas daqui a pouco pode ser que eu consiga lembrar. Mas, na realidade, é isso. Allan Kardec, quando ele começa a pesquisar sobre o espiritismo, e foi uma pesquisa mesmo, né? Quando a gente vai falar das mesas girantes, de toda uma espécie de fenômenos que estavam acontecendo na França daquele tempo, ele começa a investigar sobre isso, né? Então, ele começa a fazer um trabalho científico em cima desses fenômenos, que a princípio se diziam sobrenatural, mas que ele consegue provar, justamente, né? Além disso, a gente tem o espiritismo como filosofia, e aí é um outro, né, como se fosse um tripé, né? E aí é essa filosofia que vai fazer explicar uma série de questões dentro do espiritismo. E depois vem a religião, sim, né? Voltando um pouquinho que você falou da aula, né? Quando a gente dá essa aula de evolução, eu gosto muito de dar, quando eu vou explicar sobre a parte de origem da origem do universo e origem dos seres vivos, eu gosto muito de falar da Bíblia. E aí é muito engraçado, porque eu pego um texto da Gênesis, onde, né, que se diz assim, Deus, antes havia o nada, e aí depois veio o dia e a noite, e aí todo aquele texto da Bíblia, eu faço uma espécie de comparação com o que a gente sabe da ciência hoje em dia, do que se especula e que se imagina através de experimentos também e de hipóteses de como teria sido o surgimento dos primeiros seres vivos e o surgimento até da Terra mesmo, né? Então, a Bíblia, eu sempre falo isso nas minhas aulas, é um livro que está muito longe de ser um livro científico ou mesmo histórico. Ele é um livro que fala de moral e fala muito bem, se muito bem lido, entendido e explicado, ele é excelente, né? A Bíblia ela contém muitas informações preciosas sobre moral. É porque aí lá no início usava-se a Bíblia para tudo, né? E agora a gente entende, por isso que a gente fala de criacionismo quando a gente fala
na aula de evolução, a gente fala de criacionismo, sim, porque existia realmente uma crença de que os seres vivos seriam criados todos a partir, né, de um Deus único, criador, etc. E por muitos e muitos séculos se acreditou que era apenas isso mesmo. Quando vem Darwin, né, por exemplo, que é o grande cara, né, para a gente falar de evolução mesmo e de ciência, né, ele é um cara que ele não vai negar Deus, mas ele vai fazer a gente entender que não existe acaso, não existe acaso, não existe algo assim, né, aconteceu, surgiu, mas que existe um caminho e que a gente percorreu esse caminho até agora, né? Todas as espécies de animais, de vegetais, de algas, fungos, etc., todos os seres vivos, eles seguiram um caminho, certo? Mas aquele iniciozinho de tudo, né? Como é que foi isso? Então, existem várias teorias também, né, para essa questão Então, essa de visão como tudo bíblica, começou, né? a visão bíblica criacionista, ela define que Deus criou já imediatamente o homem, né? E o Sim, Darwin, ele diz que é uma estrada contínua de evolução até chegarmos, por exemplo, aos sapiens, né? isso aí, isso aí. E de muitos milhões de anos de diversas mutações, né? E que vem Exato, sendo o milhões de mais anos. adaptado, né, de todas essas mutações até chegar Uhum, quem nós somos, ao né? homem. Porque o criacionismo fala isso. Tudo teria sido criado como está hoje em dia. Quando a gente está falando da época de Jesus, por exemplo, ou mesmo, deixa eu ver, antes, mais, ali antes de Cristo, porque aí Cristo, a gente está falando de 2020 anos, né? 2022 anos atrás, é, quando a gente está falando lá da época da Grécia Antiga, da Roma Antiga, a gente tem os mesmos homens que a gente tem hoje. Tá? A evolução deu conta daquilo ali até aqui. Nós não houve evolução. E aí é isso que o criacionismo fala, que Deus criou do jeito que tá. Todos os animais, todas as plantas, tudo. E aí a gente entende, através do darwinismo, né, que houve esse caminho longo, né, que ainda vai acontecer também, né, muita coisa ainda pode mudar, né, vai mudar, enfim. É difícil para as pessoas, fica muito impalpável mesmo essa coisa da evolução, porque é uma coisa muito lenta, não é uma questão de 30 anos. Sim, são milhões, 30 né? anos para você ter, mas são milhões de anos para você Mas ter uma o evolução engraçado de uma é espécie. que nós espíritas, né, a gente tem a era Kardec, que é extremamente importante, né, e Uhum, Kardec vai falar muito, e depois você tem essa migração do espiritismo para o Brasil, onde surge Chico Xavier, e o Chico Xavier, através de Emmanuel principalmente, ele dá uma aprofundada, né, em diversos pontos. E eu gosto muito do livro A Caminho da Luz, e Emmanuel ele fala muito sobre essa evolução, né? Esse nosso caminhar em direção à luz, ele passa desde a formação do planeta e chegando até uhum, onde a nossa história, assim, é pré-Segunda Guerra Mundial. E tem uma parte que isso. ele fala sobre a evolução dos seres humanos, né? E que eu fico muito impressionado, porque ele escreveu esse livro com o Chico em 1938. E algumas coisas que ele fala lá, a ciência só foi começar a vislumbrar depois da década de 1990. Então ele trabalha aí com Hum, uns 50 anos de antecedência em alguns pontos. E Emmanuel deixa muito claro que essa evolução dita por Darwin tem por trás dela existe uma mão divina trabalhando nessas mutações. E eu lembro quando eu era garoto e eu estudava biologia, eles diziam que todas as mutações ocorriam eram o acaso. E realmente, se a gente parar para pensar, funcionaria. Se você tem milhões de anos, você vai tendo diversas mutações ao acaso e a própria evolução vai encaminhando para que cheguemos onde nós estamos hoje. a seleção natural. Exato, mas Emmanuel diz que não.
diz que existe um laboratório no invisível e que ele projeta essas mutações. E eu acho isso brilhante, porque o Espiritismo, então, ele consegue fazer essa união entre a ciência de Darwin e Uhum, o criacionismo. Não vai ser a sim, evolução imediata, mas vai ser um trabalho árduo de geneticistas do plano espiritual. E eu acho isso maravilhoso, porque ele conseguiu fazer essa sim, ponte entre esses dois mundos. é. Isso é muito legal, né? Porque aí a gente consegue ter uma visão mais clara, né? Desse elo, né? A gente é, porque a ciência é uma coisa que caminha e o tempo todo está também mudando, né? A gente vai novas descobertas vão trazendo para a gente mais ferramentas para a gente entender melhor, né? Outros experimentos, daqui a pouco você vê, antes de você conhecer o microscópio, por exemplo, você não conhecia, não sabia os seres microscópicos, eles eram completamente desconhecidos de todos, né? Então, teve que vir uma ferramenta para a gente poder entender o que é a célula, esses seres microscópicos e tudo isso, né? Então, é muito bom, é muito fantástico a gente poder imaginar isso, né? E, mais uma vez, lembrando de Kardec, a gente percebe que ele não queria trazer nada para a gente, como a gente fala sempre aqui, né? A fé não é cega, né? A fé ela é raciocinada. Então, a gente precisa disso para a gente poder entender, porque senão fica muito, muito vago. Fica muito vago, né? E aí fazer uma pergunta para você. A gente viu ali no início, né, esse pensamento de Pasteur falando sobre que a pouca ciência vai nos afastar de Deus. Onde você acha que nós Uhum. estamos hoje em dia, Andréia? Nós estamos numa fase Hum, de pouca ciência, numa fase de muita ciência? Nós estamos mais próximos ou mais afastados de Deus? Porque eu estou perguntando isso por quê? Porque você trabalha com jovens, né? Trabalha às vezes com sim, crianças, e você deve estar percebendo que essa garotada hoje em dia anda muito perdida, né? E eu acho que é é, uma falta de, às vezes, de um contato mais com a espiritualidade, com assuntos mais metafísicos, né? Eu acho que a gente sim. abandonou um pouquinho a religiosidade. Não estou falando religião, né? Mas a religiosidade, o sentido mais espiritual da vida. Você acha que Uhum. está fazendo Deus está fazendo falta na vida dessas crianças hoje em dia? Eu acho que sempre faz, né? Eu acho que de alguma forma. E que não precisa ter esse nome de Deus, né? Foi o que Uhum. você falou. A pessoa ela tem que ter essa espiritualidade mais aguçada. É isso que muitas vezes faz com que as pessoas fiquem realmente perdidas, porque, sei lá, o jovem não vê assim uma perspectiva. Se a gente tem essa ideia mais materialista da vida, de que depois da a morte tudo acaba, acho que ainda fica pior, né? Porque aí a gente tem essa sensação de que, nossa, o que eu vou fazer então? Como é que vai ser isso? O que vai adiantar eu ser uma pessoa boa? O que vai adiantar eu melhorar a minha moral, né? A minha conduta diante do outro, se depois que eu morrer tudo vai acabar? Vai ser muito complicado, né? Muito difícil mesmo. Eu acho que a busca de espiritualidade ela é imprescindível nesse momento, ainda mais nesse momento que nós estamos passando. Porque eu acho que a pandemia ela trouxe para nós uma emergência, né, de acreditar em algo maior, realmente. Eu sinto falta, assim, alguns jovens, né, algumas pessoas, eu sinto essa falta, né? Porque se você não acredita em algo mais, em algo superior, você fica muito perdido. Eu, eu acredito nisso, sabe? Falta sentido, né? Falta sentido para a vida, né? Falta sentido. Assim, é difícil, né? É difícil porque é o sentir, né? E o crer muitas vezes é uma coisa, muitas vezes não. O crer é uma coisa individual, né? É de cada um, né? Esse Deus, ele é de cada um. A forma como a gente lida com isso também, né?
Então, acho que falta a galera dar uma acordada para isso, porque a gente tem toda a tecnologia na nossa mão, né? A gente tem uma medicina super avançada, a gente teve, você vê, em um ano a gente teve uma vacina. Uma não, várias, né? Então, quando que isso aconteceu lá no século passado, a gente levou, sei lá, muitos anos para você ter uma vacina. Hoje em dia você consegue. Mas por quê? É porque estão fazendo de qualquer jeito? Não, é porque agora nós temos tecnologia para isso, né? As pessoas não vivem mais até os 60 anos, elas vivem até os 80, 90, 100 anos. Mas, nossa, que estranho, né? É, porque naquele tempo a expectativa de vida, por uma série de razões, inclusive a falta de tecnologia, fazia com que as pessoas morressem muito cedo. Então, a gente tem uma tecnologia aí, você vê, a gente está aqui na tecnologia, né? A gente está alcançando, se a gente quiser, o mundo inteiro aqui nessa live, através da tecnologia. Mas e aí? Não Só é a o tecnologia? suficiente, né? Não é o Não suficiente, é o né? suficiente, porque você tem dois braços. Você tem que equilibrar isso, né? Você tem que equilibrar isso através da espiritualidade e da moral. Senão, a gente se perde muito, né? O celular, o computador, a internet, aquela coisa toda e tal. Mas e aí? Para Eu quê? lembro que uma vez eu estava vendo na televisão, aí aqueles jovens que ficaram presos numa caverna na Indonésia, né? E aí o Lembro. mundo inteiro, né? O mundo inteiro acompanhou aquilo. E aí eu tava botando meu filho para dormir, conversando com ele, e ele falou: "Ah, papai, eu tô muito preocupado com aquelas crianças." Aí eu falei: "Filho, olha só, deixa eu te contar uma história." Né? Aí mostrei fui ali para a janela do quarto dele. Olha quantas luzes estão acesas nesses apartamentos aqui em frente. Cada luzinha dessa é um apartamento, uma família que está morando ali, que está conversando, que está feliz. É claro que a gente tem que se preocupar com esses meninos, mas tem muitas pessoas hoje vivendo com muita felicidade, em harmonia. Não deixa entrar pela Sim. televisão uma informação Uhum. triste, de Uhum. sofrimento, ou às vezes de raiva, porque a gente é invadido por muita informação. E aí, quando a gente está falando de evolução, eu acho que o ser humano É, não foi projetado para ter tanta informação assim. E até a sim. gente conseguir se blindar, se proteger, né? Porque às vezes você, ainda uma criança, um jovem, tem tanta informação ruim que chega até a gente, que isso está É. tirando a paz de espírito, está tirando a Aí que capacidade. tá. A gente tem que aprender a fazer com que essa informação, ela chegando, a gente consiga captar de uma forma que não seja nociva para nós. É claro que a gente vai, né? A gente, naquela época, eu lembro, né? Todos oraram muito por eles, né? A gente fica realmente triste. Escuto as pessoas falando assim agora, né? Ah, eu não vejo mais televisão, porque também tem isso, né? Ah, eu não vejo mais televisão porque, só passa tragédia. Sim, a gente precisa saber o que está acontecendo. Mas quando esse acontecimento, que é muito triste, chega para nós, a gente ter a sabedoria e a serenidade para a gente poder não se desesperar com isso, né? Foi o que você falou, o mundo é enorme, né? A Terra tem milhões e milhões de habitantes e cada um tem uma história. E tem um porquê disso tudo está acontecendo, né? Na vida de todo mundo acontecem várias coisas, vários acontecimentos, e a gente tem que... É um caminho a trilhar mesmo, né? É o que você Então, a falou. própria ciência, Tem que né? filtrar isso, Isso, né? e a própria ciência, ela vai trazer muitas coisas para a gente e a gente vai precisar filtrar, né? Porque se a gente não Sim, a gente tem que filtrar, filtrar, a gente senão muitas não vezes não dá. vai ser capaz de lidar com tantos avanços, né? E mais uma vez, não é assim, eu vou Exato. me isolar do mundo, não vou saber nada. Mas selecionar até onde a gente está aguentando, né? Tentar. E eu acho que ainda é muito difícil. Aí já que estamos chegando quase no finalzinho, fazer uma pergunta para você, que você trabalhou muito tempo com mocidade. Você está trabalhando ainda com a mocidade espírita? Tô com uma cidade, no sábado, A né? mocidade. Antes da reunião do SEIDE, é a reunião da mocidade, 3 às 4. Então você lida com jovens, né, na escola, lá no centro espírita, e a gente está Sim, vendo aqui que Deus realmente é essa ligação nossa com a nossa felicidade. Que só a sim, tecnologia, só a ciência não vai resolver os nossos não problemas. vai. E a gente está, eu acho que a prática está nos mostrando isso.
né? Tanto que a gente pega um jornal e vê assim, suicídio nos jovens, o número assim aumentou absurdamente, né? Depressão, a doença mais incapacitante do mundo. Então a gente está É. vendo que a gente está caminhando para uma direção perigosa. E aí, você trabalhando com jovens, que conselho você pode dar para os jovens para evitar esses caminhos tortuosos, né? Toda essa esses desafios e essas armadilhas que a ciência pode nos proporcionar. É, é muito importante que a gente consiga realmente tem a questão do autoconhecimento, né? Que é muito importante. O jovem ele precisa. O jovem tem muito essa ideia de que parece que aquilo só está acontecendo com ele, né? E não é. Acontece igual para muita gente, né? Nós já passamos por isso. Nós já fomos adolescentes. Mas é imprescindível que esse jovem ele procure. Eu acho que ele tem que procurar entendimento com a família. E ele tem que procurar algo a mais que possa fazer com que a vida dele tenha mais sentido, sabe? A religião, muitas vezes, ela tem uma conotação ruim, principalmente para o jovem. O jovem acha que, através da religião, ele vai ser tolhido de fazer uma série de coisas. E não é verdade. Além, assim, claro, né, no espiritismo, a gente vai ter justamente isso, a fé raciocinada, não é uma coisa jogada, não é uma coisa que a pessoa tem que aceitar e se não aceitar não serve, né? Tudo é discutido, tudo é falado, conversado, né? Quando a gente tem nos grupos de jovens a conversa, é uma conversa e muitas vezes o jovem ele questiona mesmo, ele questiona, ele é um grande questionador, né, o jovem. E ele precisa ser assim, né? Ele precisa ser aceito, ele precisa ser aceito em todos os lugares, em todas as religiões que ele queira escolher, mas que eu acho que é importante ele escolher uma, né? Ele precisa encontrar essa religiosidade dentro dele e com a família dele. Eu acho que a família vai dar essa base, né? Esse porto seguro, né? De dizer e entender que a religião não é uma forma Castração, né? de castração, de prender, de segurar. Ai, não vou poder fazer isso, aquilo, pelo outro. A gente continua sendo quem a gente é. E precisa ser assim, né? As religiões, todas elas, não vou citar nomes aqui, mas assim, todas as religiões precisam acolher os jovens. O Espiritismo, ele acolhe o jovem, ele entende o jovem como ele é. E ele vai dar ferramentas para esse jovem entender melhor o mundo em que ele vive. E, se, Esse que é o e legal dele, permanecer livre, né? né? Porque às vezes a Sim, gente acha que a religião vai nos aprisionar, e na verdade a religião nos liberta, né? pelo contrário, ela É. nos liberta. Exatamente. A religião e a religiosidade, ela precisa estar dentro de nós às 24 horas do dia, não é só quando a gente está em reunião, né, no centro, ou quando a gente vai ao centro, ou quando a gente está fazendo um trabalho voluntário, por exemplo. Tem que ser 24 horas. E quando o jovem consegue isso, ele percebe que ele tem com quem contar. Ele vai conseguir, né, lidar melhor com esse mundo, que é uma loucura. Que é uma loucura. Se você não tiver uma religiosidade, você pira rapidinho. É um negócio fácil, né? São muitas tentações, são muitas questões aí que estão a muita coisa que precisa evoluir ainda, né? A evolução é um processo lento, Lento. muito lento. Darwin já nos disse isso, né? Darwin disse isso, verdade. Andréa, a gente já está chegando no final, queria agradecer demais. E só me confirme então, ciência e religião podem andar juntas, então? Podem, Devem, né? devem. Principalmente no Estão espiritismo, né? juntas. Principalmente no espiritismo, Estão juntas. onde a gente tem esse olhar, né, de
que não é antagônico, né? A ciência não é a minha Exatamente. inimiga e não está remando para o outro lado. Não, não é. Ela vai nos proporcionar, a ciência vai proporcionar uma melhor maneira, né, de entender o mundo, e Deus vai fazer a gente entender melhor também o mundo, né? Cada um do seu lado e se unindo numa força maior, né? E eu lembro do capítulo Cristo Consolador do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Espírito de Verdade Adoro. fala, né? Amai-vos, o primeiro ensinamento, e instruí-vos, o segundo. Então O é segundo. Deus e a ciência, né? E a Deus e a ciência, isso instrução, aí. né? E a gente não É pode isso andar mesmo. separado. Queria agradecer demais e fazer um Pode. último pedido. Posso pedir para você fazer uma oração para a gente finalizar aqui com essa. Provavelmente os jovens estão nos assistindo, e pelo menos a sua filha jovem está aqui com certeza nos assistindo, para a Pelo gente menos finalizar ela. aqui com chave de ouro, né? E com muita gratidão a tudo que nós temos na nossa religiosidade, né? Ai, foi muito legal mesmo. Gostei. Obrigado, tá, Andréa? Tá bom, obrigada a você. Beijo. Então, vamos fechar os nossos olhos. Gostaria muito de agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos amoráveis amigos espirituais, que estão sempre conosco, nos intuindo e nos ajudando, nos auxiliando em todos os momentos de nossas vidas. Jesus, querido mestre, médico dos médicos, que essa noite possa ser tranquila. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui falando em torno do seu nome, falando de coisas tão importantes, que tu possas abençoar a cada um de nós aqui presentes nessa live, mas que possa também abençoar cada pessoa em cada cantinho desse planeta tão grande, tão bonito, tão belo. Jesus amado, esteja conosco em todos os momentos de nossas vidas, nos amparando sempre. Que assim seja. Obrigado, Andréa, mais uma vez. Fica com Deus aí. Obrigada a E você. sábado estamos juntos no nosso grupinho jovem, porque nós somos jovens também. Jovens. Vou Muito bom. deixar aqui um videozinho final para o pessoal se inspirar ainda mais e que todo mundo fique acompanhado Valeu. por Jesus. Beijão. Beijão. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.